Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer. Tendo acompanhado de perto os recentes noticiários e os estarrecedores vídeos que estão circulando na internet sobre a onda de protestos nos Estados Unidos e a violência exacerbada entre brancos e negros, com saques e vandalismos às lojas, agressividade, crueldade, brutalidade e desarmonia, desencadeados nesse ano de 2020 por um ato irresponsável, imprudente e de abuso de autoridade cometido por um agente da lei isolado e cujo comportamento não corresponde às premissas da corporação a qual ele pertence, podemos nos perguntar sobre o que Martin Luther King faria nessa situação. O mesmo homem que pacificamente, em 1963, na teoria, havia acabado com a segregação racial americana, falando para mais de 250 mil pessoas em seu famoso discurso Eu Tenho um Sonho, expondo para o mundo que todos são iguais, sem distinção de cor e raça. Mas teria esse sonho, em apenas algumas décadas, tornado-se um pesadelo? Fato é que o estopim para este clássico pronunciamento, no entanto, tal como nos tempos atuais, guardadas as devidas proporções, teria ocorrido 8 anos antes, mais precisamente no ano de 1955, quando Rosa Parks, uma costureira negra, desafiou o racismo no estado do Alabama, simplesmente recusando-se a ceder o seu lugar em um ônibus segregado para um passageiro branco. Naquela época, esse meio de transporte público, devido ao racismo local, possuía um lado reservado para os brancos e o lado oposto para os negros. Rosa, como de costume, no final do dia, após o expediente de trabalho, embarcou no ônibus e estava sentada adequadamente em um assento destinado para negros. Contudo, neste dia, antes do ônibus partir, os assentos para brancos estavam completamente ocupados e alguns homens brancos aglomeravam-se na frente do coletivo. O motorista, olhando para trás, dirigiu-se até Rosa e exigiu que ela abandonasse o seu assento para que um homem branco pudesse sentar em seu lugar. No entanto, ela recusou-se em fazê-lo, dizendo, abre aspas, não vou me levantar, não aceito isso, fecha aspas, e por conta de sua atitude, acabou sendo presa por suposto desacato à lei da segregação vigente. Deixou a prisão pouco tempo depois, sob fiança, e a partir daquele dia, os protestos começaram com um massivo movimento de desobediência civil contra a segregação racial nos Estados Unidos. Martin Luther King, representando uma minoria de afrodescendentes, sabia que nada poderia obter através do uso da violência ou de ameaças, liderando inicialmente um pequeno grupo. Acreditava que ganharia mais através da resistência passiva e não violenta, propondo unicamente para que os negros parassem de andar de ônibus. Na manhã seguinte, quando os ônibus saíram para o seu trajeto regular, os assentos reservados para os negros permaneceram vazios, sem nenhum ocupante. E assim continuaram por mais 391 dias, em que milhares de jovens e trabalhadores negros aderiram à campanha de King, recusando-se pacificamente a entrar nos ônibus da cidade, andando a pé ou percorrendo seus trajetos de carona por mais de um ano, até que a Suprema Corte do país julgasse inconstitucional a segregação racial nos transportes. Quando os cofres públicos foram afetados, reparem que a decisão mudou rapidamente. Neste exemplo histórico, podemos comprovar na prática que o argumento de usar a força e a violência nunca será melhor ou mais eficiente do que puramente soltar. Para que a segregação acabasse sem que houvesse mortes ou conflitos violentos, Rosa Parks precisou apenas tomar uma decisão inédita: recusar-se a levantar da parte segregada do ônibus. A partir disso, tudo mudou. Ela foi a pioneira e pagou o preço por isso, é claro. Foi presa, suportou toda a pressão, toda a perseguição
porque ousou ir contra a legislação, sendo rejeitado em muitos empregos e atravessando sérias dificuldades financeiras até a sua morte. No entanto, toda ação gera uma reação igual e contraditória. Toda violência inevitavelmente gerará mais violência. Para quebrar esse padrão, faz-se necessário pagar o mal com o bem. Notem como Martin Luther King obteve o resultado pretendido, acabando com a segregação em pouco mais de um ano. E o que ele fez? Parou de ir de ônibus, desistiu do ônibus. Colocar pressão, ansiedade e força é contraproducente e interfere no fluxo natural das coisas. Basta que um desista para que o conflito acabe. Se Martin Luther King estivesse no ponto de ônibus, você entraria no ônibus ou iria a pé com ele? Pactuaria com a segregação ou a enfrentaria de forma pacífica? Venha você também pensar fora da caixinha. Acesse agora www.cerebralinfluencer.com.br. Obrigada!